Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Querido, deixa eu trazer aqui uma mensagem para a edificação do nosso lar, da nossa família. Nós sabemos que tem muitos lares aí conturbados, lares destruídos, e nós sabemos que isso tem acontecido por uma presença atuante de Deus nas famílias, né, na vida das pessoas. Em 2 Samuel, capítulo 6, retrata ali que a arca do Senhor estava na casa de Obed-edom. Diz que ela ficou ali durante 3 meses, e esse período que ela ficou lá, diz que a vida daquele homem, a família daquele homem, os seus negócios tiveram transformações profundas e tremendas. Por quê? Porque ele soube valorizar a presença de Deus. E é isso que eu já quero aqui no início perguntar para vocês. Vocês têm valorizado a presença de Deus? Querido, quando nós valorizamos a presença de Deus nas nossas vidas, nos nossos lares, com certeza, o primeiro problema que surgir, ele terá uma solução, porque será encontrado em Deus, não em nós mesmos. Mas eu quero ler um texto que está lá em Efésios, no capítulo 6, que diz algo bem interessante. Quero que você aguce aí os seus ouvidos, que tenho certeza que vai trazer um entendimento, uma luz no fundo do túnel aí para os familiares. Somente esse versículo 4 aqui, querido. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. A gente tem observado, e isso é tão notório, de alguns filhos e até de alguns pais também relatando alguns fatos que acontecem em suas casas. O que? Então vamos pontuar. Primeiro, alguns filhos dizem que pelo fato do seu lar, da sua família ser ou de estar passando por problemas, por situações difíceis, é porque o pai, a mãe não são amigos, não são parceiros, não são pessoas que realmente saibam ouvir o lamento, a dor, o sofrimento dos seus filhos. Muitos pais acusam, muitos pais não valorizam a situação, o problema que o filho às vezes está passando. E o filho, não vendo esse suporte, esse apoio que era para vir dos pais, e às vezes os pais não estão dando uma resposta favorável a esse tipo de situação. E o que às vezes os pais fazem e às vezes está falhando, em vez de dar suporte, atenção, compreensão para esse filho, às vezes o que acontece é isso. É o que Paulo está orientando a igreja de Éfeso. Não provoqueis, tá? Não irai-vos os vossos filhos. Tem pais, parece que eles têm prazer em fazer os seus filhos sofrerem. Querido, nós temos que, na realidade, realçar no coração dos nossos filhos que eles podem contar com a gente, que eles são o nosso, que eles possam encontrar em nós um suporte, e que nós somos esse suporte, mas não agir de uma forma ao ponto de deixarem os nossos filhos desequilibrados emocionalmente. Muitos pais têm falhado, e como têm falhado na educação dos seus filhos.
Muitos pais têm tratado os seus filhos de uma forma, sabe, desrespeitosa. E não é dessa maneira. Quantos filhos estão morrendo dentro das suas próprias casas, porque os pais não estão dando uma atenção de qualidade para os seus filhos? Quantos filhos estão pedindo socorro dentro de casa e os pais não estão dando essa atenção devida? E na realidade agindo de uma forma que está prejudicando esse adolescente, esse jovem, essa criança, a criar mais traumas ainda na sua vida, porque ele vai crescer, ele vai se tornar adulto, ele vai se tornar um pai, ele vai se tornar uma mãe, e tudo aquilo que ela vivenciou no seu lar, é possível que ela possa transferir isso para a sua família de origem, porque os pais não deram uma atenção tão favorável aos problemas, aos dilemas que ele estava passando. E isso possa ser que na família futura que essa pessoa vai ter, ela possa levar toda essa carga negativa para a sua família de origem. E o problema vai se instabilizar e vai ser como um ciclo que vai se perpetuar de família para família. Por quê? Porque os pais, em vez de agir como pai, aquele que cuida, aquele que orienta, aquele que corrige, aquele que ama, triste saber, querido, mas é lamentável, muitos pais não gostam de falar para os seus filhos que ele os ama. Muitos pais trancados, e isso com certeza tem uma historicidade de vida no passado, porque talvez esse pai também não recebeu, e pelo fato de não ter recebido, ele também não está passando para os seus filhos, mas isso não é uma regra geral. Não é porque eu não recebi que eu não posso doar, que eu não posso dar. Então é algo que nós precisamos restaurar dentro do nosso ambiente familiar, querido. Essa harmonia, o abraço, o afeto, o amor mútuo de uns pelos outros, se preocupando. Isso precisa ser restaurado dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares. Tem muitos lares aí que os pais e os filhos parecem gatos e cachorros, brigando, se matando, discutindo, mas não tem um diálogo, não tem uma comunicação eficiente. E toda vez quando eles vão dialogar, quando eles sentam para conversar, na realidade eles vão ter uma discussão, e isso causa uma ruptura entre eles, e eles estão dentro da casa, mas como dois estranhos, porque não se respeitam. O pai não respeita mais os filhos não respeitam mais os pais. Nós precisamos restaurar os nossos lares. Nós precisamos viver a palavra de Deus, querido. Querido, perceba uma coisa. No capítulo 3 de Mateus, versículo 17, quando Jesus foi batizado, veio uma voz do céu e disse para Jesus: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Pai, você tem prazer no seu filho? Você ama seu filho? O que está faltando para você falar para o seu filho que você ama? Não me responda. O filho está esperando isso do pai. E o pai ali, todo truncado, fechado,
não querendo se relacionar com seu filho, criando barreiras intransponíveis ao ponto de se separarem os dois, ou as duas, mãe e filha. Porque o pai, na realidade, ele só sabe irar, criticar, mas nunca sabe fazer um elogio para elevar a autoestima do seu filho. Quantos lares estão aí destruídos, queridos? Você vê em 2 Samuel, lá pelo capítulo 18 em diante, quando Davi soube que o seu filho Absalão morreu, Davi chorou amargamente. E quando seu filho estava ali perto, próximo, Davi não foi um pai afetuoso, carinhoso, que amava, que se dedicava aos seus filhos. O lar de Davi foi um lar conturbado, cheio de problema, porque ele não agiu como um pai para cuidar dos filhos, não de todos. Alguns a gente percebe que ele foi bastante carinhoso, afetuoso, mas com relação a alguns, ele não deu tanta atenção. Isso é uma tristeza, isso é lamentável, mas tem pais que fazem acepção de filhos. Um ele gosta mais, o outro nem tanto. E isso tem prejudicado a relação nos lares. Querido, deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Algo que Deus quer mais restaurar dentro de um lar é a paternidade, é a relação do pai com seus filhos, da mãe com seus filhos ou sua filha. E a gente percebe que essa relação em muitos lares estão completamente destruídos, e tudo isso é por falta de Deus nesta família. Deus precisa ser o centro do nosso lar, querido, da nossa vida. A Bíblia diz em Provérbios 4:23, ou é 3:24, de que tudo que nós devemos guardar é guardar o nosso coração, para que a gente não seja contaminado pelas coisas desse mundo, ao ponto de prejudicar o nosso seio familiar. Pais, deixa eu dar uma orientação aqui para vocês. Paulo tinha uma preocupação imensa. Por isso o que ele fala aqui no versículo 4, orientando aos pais, dizendo: pais, vós não provoqueis. O triste aqui é que Paulo estava preso, mas alguém falou para Paulo que tinha famílias, que tinha lares, aonde os pais provocavam seus filhos, ao ponto de criar ira, e desse filho criar um sentimento de raiva, de ódio, de rejeição contra o seu pai e a sua mãe. E dentro do seio familiar, o que deve existir é uma harmonia, é o amor, é o companheirismo, é o abraço, é a comunhão. Quantos lares estão aí destruídos? E a culpa são dos cabeça, porque não tem cuidado da sua casa, não tem cuidado dos seus. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, aquele que não cuida dos seus, que não ama os seus, é pior do que um pagão. Deus deu para você pai, Deus deu para você mãe, para você cuidar da sua família, para você nutrir o coração dos seus filhos, com amor, com carinho, com atenção, não provocar a ira do seu filho. Filho, Deus deu um pai e uma mãe para você cuidar, para você respeitar, para você honrar, para você considerar, para você ter zelo, para você cuidar, porque esse é o nosso primeiro estágio como filho na casa dos nossos pais, porque no futuro nós teremos também a nossa família.
seremos pais. E tudo que eu planto, eu colho nesta vida. E nós temos que plantar o respeito, nós temos que plantar o amor, nós temos que plantar o carinho, o afeto, a comunhão. O amor tem que ser restaurado dentro da nossa casa. Nós temos que ser como Josué, que falou no seu livro, capítulo 24, versículo 15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E isso exige um esforço de cada pessoa, cooperando para servir a Deus em harmonia, em comunhão, para quebrar toda barreira que causa separação nos lares. Pai e mãe, deixa eu dar uma orientação para vocês. Serve para todos nós. Filhos, foi uma responsabilidade que Deus nos deu, pois todo filho é herança do Senhor, mas Deus colocou sobre nós uma responsabilidade. E toda vez que os nossos filhos saem da nossa casa, quando vai para este mundo, onde a Bíblia diz que o mundo jaz inteiro no maligno, sob a influência do maligno, se nós não o cobrirmos com o nosso amor, com a nossa bênção sobre eles, eles serão bombardeados pelas trevas lá fora. Por isso, pai, por isso, mãe, cuide dos seus filhos, os alimente com afeto, com amor, com atenção, e os abençoe quando eles saírem, para que eles saiam protegidos, porque Deus, quando Jesus foi batizado, a bênção de Deus estava sobre ele, e quando ele foi atacado por Satanás, no capítulo 4 de Mateus, diz que ele saiu vitorioso. Sabe por que ele saiu vitorioso? Porque no capítulo 3 de Mateus, ele estava debaixo da bênção do Pai Todo-Poderoso, que derramou sobre ele a sua bênção e a sua proteção. Por isso ele pôde dizer não às coisas do mundo, porque ele foi nutrido primariamente pelo Pai, que ele era amado e que o Pai tinha prazer no seu filho. Acorde, pai, acorde, mãe, tenha prazer nos seus filhos, ame os seus filhos, não provoque a ira dos seus filhos, porque um dia eles também serão pais, e eles têm que passar para os seus filhos o que eles receberam dos seus pais. Cuide da sua família, proteja, porque é o bem maior que você tem. Em nome de Jesus, que Deus abençoe você, que Deus te capacite para a glória dele, em nome de Jesus. Amém.